Alguma dúvida até aqui? Muitas? Muitas de vários assuntos diferentes. Tá, vamos tentar ir tirando elas ao... Ai. Não, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Tudo certo? Quer terminar o assunto aí? Quer passar para o César? Você já viu? Ah, não viu? Ah, tá, desculpa. Eu estava esperando terminar para a gente começar. Mas era um dos recados meus, era quarta-feira de cinzas para vocês, né? Então, assim, é o tempo da Páscoa que se iniciará, né? Então, nós temos agora o final de semana que é o Carnaval, então, né, já adianto para que prezamos por nossas famílias, por aquilo que, os lugares que iremos, o que nós veremos, o que entrará pelos televisores, né? Para que aquilo que não é de Deus a gente possa, de alguma forma, renunciar, né? Porque é um caminho de conversão que a gente tem que trilhar todos os dias da nossa vida, né? E agora, então, né, visto que nós vimos alguns sacramentos, a gente vai retomar a catequese sobre os sacramentos e hoje é sobre o sacramento do matrimônio. Certo? Então, quais sacramentos que a gente já viu aqui? Vamos ver se vocês lembram. Batismo, Eucaristia, Crisma, Confissão. Só isso? Só isso. Acabou aí. Então, nós já vimos esses sacramentos. Nós faltamos agora, né, passar sobre o sacramento do matrimônio, sobre o sacramento da unção dos enfermos e da ordem, né? São os três que faltam. Então a minha programação era hoje passar totalmente o sacramento do matrimônio, né? Mas já acreditava que não seria possível. Eu acho que a gente não vai chegar lá. A gente conclui no próximo encontro e depois nós temos o sacramento da ordem, unção dos enfermos, vamos fazer em um encontro só os dois. E aí depois nós vamos passar para um outro conteúdo. Certo? Então o que é um sacramento? Alguém lembra assim, de forma básica? É o nosso caminho na vida... De igreja. Sim, não deixa de ser, mas uma definição assim, mais direta do sacramento. O que significa um sacramento? É um sinal sensível, que a gente pode tocar, né, de alguma forma, ou que será, né, infundido em nós. Nós sentimos a água, o óleo, né, a unção. Então, assim, nós sentimos, né? Então tem uma presença material, né, para os nossos sentidos. É um sinal sensível, né, que transmite, né, uma realidade invisível, sobrenatural, uma graça, transmite uma graça de Deus para nós. Então, todo sacramento tem uma graça própria, certo? Isso é uma definição básica de sacramento. Perfeito? Então, conforme nós já vimos o batismo, já vimos a confissão, a Eucaristia, né? Então, todos têm um sinal sensível, tem uma matéria, tem uma forma. A matéria é aquilo que é a matéria do sacramento. E a forma são as palavras com que esse sacramento é administrado, certo? Então, a Eucaristia tem a matéria, tem o pão, tem o vinho, né, que estamos transformando em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o batismo com água, nós temos a confissão, que a matéria da confissão é o pecado, né? Perfeito sem pecado não tem confissão, né? Então, essa é a matéria do sacramento. Então, os sacramentos que se repetem, né, que a gente vai vivendo eles, a Eucaristia, a confissão, e tem sacramentos que é uma vez só, que marcam de forma indelével a nossa alma, né? Existe uma marca indelével lá que ninguém pode tirar a nossa alma, que é o batismo. Se batisma uma vez só, que é a crisma, né? A gente se crisma uma vez só. E de alguma forma o matrimônio também, mas não necessariamente dessa forma, certo? Mas assim, e qual que é o sacramento necessário para a nossa salvação? Batismo, né? Os outros, a partir do momento que a gente, claro, cresce na fé, eles são necessários também, mas o essencial, né, considerando o caminho do ser humano, é o batismo, perfeito? Então, eu não vou conseguir revisar os sacramentos, né? Depois nós temos material lá, vocês podem se atualizar. Eu acho que é importante para a gente, na hora que o padre perguntar aqui, eu estava esperando ele perguntar alguma coisa para vocês, ele foi generoso, ele não perguntou nada. Ele disse, ó, vamos ver como é que o pessoal está aí, né? Então, tá ali, ó, vamos lembrar. 10 mandamentos, orações da igreja, pessoal, vocês vão saber, decorem. Vamos fazer a tarefa de casa. Novamente para a catequese. Então assim, ó, vocês fizeram um estágio agora de 2 meses. Um estágio de como vocês serão depois que sair da catequese.
Agora eu pergunto, fomos na missa? Rezamos? Lemos a palavra de Deus? Ou a gente lá se largou nas cordas? Então, cada um reflita, eu não sei. Tem que falar com o padre depois da confissão, cara. E aí, se confessar, nós temos que ter a certeza e a convicção de que é um bom propósito para não mais cometer, né? Então, assim, gente, o que vocês viram em 2 meses, agora falando sério, é o que vocês possivelmente, se não, né, de repente não mudar o conceito, vão viver depois da catequese. E se vocês não viveram nada do que aprenderam em 2 meses, é uma lâmpada vermelha, amarela, se acendeu em algum lugar aí. Opa, eu tenho que entender e tenho que rever o meu caminho, porque não faz sentido a gente estar aqui todo sábado, né, os sábados quinzenais, se a gente não levar para fora daqui o que a gente está vendo aqui e aprendendo aqui, certo? E aí não depende de mim, depende de cada um de nós. Aí é uma escolha que está na nossa mão, certo? Então, assim, o convite, o apelo, a formação é para que nós tenhamos esse recurso de caminhar conforme a graça de Deus e a Santa Igreja fora daqui. Perfeito? Então, fica o recado. Espero que, né, de alguma forma a gente tenha conseguido dar continuidade. Santa Missa é critério. Santa Missa é a água que a gente tem que tomar para a gente não morrer de sede. Santa Missa é água. Como é que a gente continua aprendendo depois da catequese? Santa Missa. Santa Missa. É a homilia do padre. É a catequese todo domingo. É a homilia do padre. E a gente vai crescendo. Vamos buscando outras formações. Mas Santa Missa é a Eucaristia, é o alimento. A Santa Missa é a água que a gente tem que tomar para não morrer. Senão a gente vai morrer. Então a gente vai voltar ao que muitas vezes, né, parece que nunca aprendeu nada. Então é um pouco triste isso. Pessoa que faz uma faculdade, 6, 4, 3 anos, e depois não... Para que eu usei aquilo? Eu não usei para nada. Que tempo perdido, né? Só que aqui, ao contrário de uma faculdade, é um caminho que leva para o céu, né? E a consequência não é somente um tempo perdido, mas de alguma forma pode ser a perdição das nossas almas para sempre. Então é um caminho diferente, muito mais sério do que a gente muitas vezes pode considerar. Amém? Iniciando a catequese do matrimônio, então. Vamos lá. Povo de Deus. Quem que é casado na igreja, levanta a mão bem alto. Opa, então tá. É um caminho, é um começo, né? É um começo, é isso aí. Glória a Deus. Então tá, a gente está aqui para isso. A gente ter os sacramentos, inclusive o matrimônio, para aqueles que não têm. Tá bom? Então, vamos lá, vamos botar na agenda aí, né? A data, a programação, quando é que nós vamos começar o curso. Opa, a Jéssica tá no caminho, que coisa boa. Então tá. Então, gente, o matrimônio, vou começar a explicar um pouco o significado, vou explicar um pouco do sentido do Antigo Testamento, até chegar em Jesus Cristo, até chegar nos nossos dias, e depois a gente vai entrar nos detalhes do sacramento, certo? Tá para casar também, Eduardo, ou não? Ainda não? Mas tá no caminho já, sim? É? Já tem uma pretendente? Tá. Tá. Tá bom, então. Então, todo mundo meio engatilhado aí. Então tá, vamos lá. Então, muita atenção agora, porque isso aqui é muito importante, tá? Não dá de fazer vários em um dia só. Tem o casamento coletivo, né? Lá no Meleiro eles fizeram coletivo. Isso foi uma experiência muito legal, assim, com o pessoal que participou. Mas vamos lá, daí a gente vai ver aqui que para casar, gente, não precisa gastar muito, ou quase nada, depende só de nós, né? Nós temos os nossos sonhos, evidentemente, né? Quem tem condições, glória a Deus, mas quem não tem uma condição um pouco mais humilde, tá tudo certo. O casamento tem o mesmo valor e é isso que importa, de fato, né? Mas aí vai dentro do sonho da perspectiva de cada um, né? Agora nós vamos expor a catequese para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse caminho que tem que ser feito. Perfeito? Então, significado do matrimônio, né? Matrimônio. Nós temos o matrimônio e temos o patrimônio, né? Assim, um paralelo parece coincidência, mas não é. Matrimônio significa a função da mãe, o munus da mãe, a função da mulher. A função de cuidar da família, de cuidar da casa, de cuidar dos seus. O munus da mãe, matrimônio, né? Patrimônio, vamos dizer que seria um munus do pai, no sentido do capital mesmo,
né, do patrimônio, daquilo que é físico, do que tem que ser adquirido, daquilo que tem que ser conquistado, da providência, né? Então isso não tem assim uma relação paralela direta, mas na etimologia da palavra é isso. Então o matrimônio ele já foca, já vai dizendo assim um caminho da mulher dentro desse contexto. E a mulher, evidentemente, no matrimônio, numa celebração do matrimônio, é aquela que tem, né, o destaque. É a noiva, né? Aquela que todo mundo espera a noiva chegar, abrir a porta. O noivo não, o noivo entrou ali, tá lá, fica ali, né? A expectativa é pela mulher entrando na igreja, né? Todo mundo ali, né? Tem a marcha, tem todo, né? Todo esse contexto aí, né? E de fato, e é assim que é. Né? Então, matrimônio, a própria palavra já diz esse contexto, né? Que é inserida a mulher dentro do matrimônio. Então, o matrimônio também pode ser chamado, né? Conhecemos casamento, né? Vem realmente de casa, né? A construção de uma casa, a construção de um lar, a construção de uma família, né? E já para começar falando, né? O matrimônio ele se dá entre um homem e outro. Não é? Um homem e uma mulher, povo de Deus. Não existe casamento de pessoas de mesmo sexo, né? Homem com homem, mulher com mulher, isso não existe. Isso é paganismo escancarado dos nossos tempos, né? Isso é loucura do ser humano que se esqueceu de Deus. Rodrigo, então nós temos que soltar pedra na cabeça dessa turma? Não, nós temos que acolher, né, com caridade, né, todos que nos procuram, todos que vêm, inclusive para a igreja nessa condição, só que nós temos que, não podemos ser coniventes com essa condição, porque essa condição, infelizmente, é pecaminosa, né? Isso não é o que nos ensina a Santa Igreja, isso é uma desordem conforme o catecismo, né? E, de fato, as pessoas, que eu já falei aqui sobre isso, mas as pessoas, né, que têm atração pelo mesmo sexo, elas são convidadas pela Igreja a viverem a castidade, né, a continência, e se unirem aos padres que vivem a castidade, a continência, e se unirem ao sacrifício de Cristo na cruz, né, ofertarem isso a Cristo como uma forma de penitência, né, e viverem uma vida nesse sentido, né? Essa é a receita atual da igreja para as pessoas que têm as tendências, isso muitas vezes não tem explicações de onde vem, pode ser uma ideologia, pode ser, né, às vezes até genético, enfim, mas esse é o convite da igreja. Então o matrimônio, ele é sempre entre um homem e uma mulher, perfeito? E ontem eu estava falando com a doutora Filon, né? Ela estava falando sobre o papel da mulher no casamento. Uma coisa que ela disse que eu acho muito forte, né? A função nossa mulher de, se a mulher está bem, toda a casa está bem, né? E quando uma mulher dobra os joelhos e se pede pela família, é muito difícil uma família ser estruturada, né? E como a mulher tem esse papel do lar, de trazer vida para casa, né? Então eu achei bem legal. É isso aí, bem legal. Eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco, né? Então tem coisas aqui que eu vou falar e que talvez todos, talvez alguns, talvez ninguém irão se sentir contrariados. Mas estamos aqui para trazer o que a igreja sempre ensinou, né? E que de fato é uma verdade de fé, perfeito? Nós estamos inseridos numa cultura, numa educação, numa proposta de posicionamento, numa proposta de ideias, numa proposta de vida, que muitas vezes ela foi distorcida daquilo que deveria ser. Então eu quero expor isso para vocês com caridade, não sei como, né, cairá no coração de cada um de vocês, mas eu preciso reforçar que é a verdade daquilo que a gente deveria viver, perfeito? Então o matrimônio, lá no Antigo Testamento, voltando mais um pouco, qual foi o primeiro matrimônio da história? Adão e Eva. Ia falar Adão e Eva, não? Moisés ia falar? Só concordou, tá ok. Então, assim, gente, primeiro matrimônio da história, Adão e Eva. Mas era sacramento? Não, não era sacramento, mas foi um matrimônio, né? Então, o matrimônio, ele existia nesse momento de Adão e Eva, no primeiro momento, no estado puro da palavra, né? Conforme o desígnio de Deus. Então, né, Deus criou a mulher da costela de Adão, né? Deus criou Adão do pó e a mulher da costela de Adão para que ela fosse uma companheira, um auxiliar semelhante ao homem, né? E ali o homem, né, viu alguém semelhante a ele, né? E aí
Deus, né, falando sobre isso, disse que não era bom que o homem estivesse só, né, e criou então a mulher, e ali existiu o primeiro matrimônio. E no primeiro matrimônio, tudo era perfeito, como a gente viu lá no começo da catequese, né? O homem tinha os dons préternaturais, tinha conhecimento de tudo, ele nunca morreria, nunca ficaria doente, era uma perfeição, era o plano de Deus. O homem e a mulher, né? Construindo uma família, era o plano de Deus. E aí entrou a desgraça do pecado, não esqueceu do pecado original, né? É esse pecado, essa concupiscência que nos atormenta todos os dias, que nos tenta, que nos, né, sugere coisas que não são conforme a vontade de Deus. E aí, a partir do pecado original, nós temos uma queda, né? Uma queda do sentido inicial do casamento, do matrimônio. A humanidade começa a se perder. O pecado entrou e a humanidade começa então a se perder, a pecar, a ficar perversa, a misturar tudo. Tanto que lá em Noé o que Deus decide? Fazer o quê? Acabar com quem? A cidade de Sodoma e Gomorra. Não, Noé. Noé decide acabar com a humanidade, porque o pecado estava deliberado. Então, somente ficou a família de Noé. E aí na época de Noé, né, depois vem os patriarcas Abraão, Jacó, existiu um momento em que era permitido ao homem ter mais que uma mulher, né? Então alguns autores falam que em virtude da repovoação da própria terra, né, a necessidade de repovoar a terra, né, porque todos... Porque hoje é pecado, né? Assim, é pecado, né? Sim, aí eu vou chegar lá, aí nós vamos chegar lá. Então naquela época era permitido, né, que eles tivessem mais que uma mulher. Então a gente viu no Antigo Testamento, o expresso do Antigo Testamento que a gente fez aqui uma manhã, numa correria louca, né? Que aí teve Jacó, teve outra mulher, que teve Abraão e tarará, e Abraão teve um filho com a escrava, né? E da escrava nasceram os muçulmanos, os islâmicos, né? E da parte de Isaac então nasceu os judeus, depois a posteridade, né? A igreja de Cristo era o povo escolhido. Mas naquela época aconteceu isso. Por que no Antigo Testamento podia e agora não pode mais? Mas no Antigo Testamento podia. Então tem muita gente que se usa disso para justificar um pecado atual, né? Está errado. Aí, caminhando um pouco mais para frente, o povo preso no Egito, né? Então o povo é liberto no Egito. E aquele povo, então, em função, né, da dureza do coração do homem, em função das circunstâncias que a mulher era submetida, inclusive, que a mulher ela era muitas vezes escrava do homem, né? E aí quando o homem desprezava a mulher vivia à toa, né? Desprezada, sem recurso. Então Moisés prescreveu uma carta dizendo que o homem poderia escrever uma carta se existisse inicialmente adultério e dispensar a mulher. Separação, divórcio. Era permitido. Na época de Moisés era, por causa da dureza do coração do homem, da dureza do coração da mulher, do pecado. E assim era feito. Depois isso foi sendo relaxado para outros N motivos. Então, se a mulher não era o que eu esperava, faz uma carta e dispensa a mulher. E a mulher era lá como um carro, né, usado, ficava lá tentando achar o marido, possivelmente muito difícil. Um tempo em que existia, né, uma diferença muito grande, né, entre aquilo que a mulher podia e aquilo que o homem podia. Então isso acontecia no Antigo Testamento por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado, por causa dessa queda que o pecado original causou, causou no matrimônio. Então o povo vivia dessa forma até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, até a revelação, né? Então Jesus Cristo, o que ele fez? Ele restaurou o estado primitivo do casamento, lá de Adão e Eva, a pureza inicial, aquilo que Deus previa, aquilo que Deus sonhava para o casamento. Um homem e uma mulher constitui família e uma união indissolúvel, né? E com base na fidelidade. Não existe outra mulher, não existe outro homem. Para quê? Para constituir família, para criar os filhos, para educar os filhos conforme os ensinamentos e a presença de Deus.
Aí eu pergunto, né? Não sei se é a realidade de alguém aqui, da família, próximo, todos temos. Uma família em que pai e mãe se separam. O que acontece normalmente com os filhos ou com aquela casa? A realidade que se torna aquilo, a loucura que se torna aquilo. Então nós já vemos ali uma desordem. A gente já vê, tem alguma coisa que ficou fora de lugar. As crianças, né, perdidas, às vezes rolando de um lado para o outro, o homem daqui a pouco já está com outra pessoa, a mulher com outro, e aquilo vira uma loucura, né? E todos temos isso muito perto de nós, né? Eu tenho na minha família, acredito que vocês tenham na de vocês. Então, assim, só para fazer a gente ter uma imagem atual do que é uma desordem no casamento, né? Por que o sonho de Deus era aquele? Porque existe um sentido sobrenatural sobre isso. Existe uma missão para isso, né? A família, né? A união, a segurança do marido na mulher, da mulher no marido, dos filhos nos pais. É preciso que nós tenhamos segurança para que a gente possa seguir e crescer. Porque como é difícil uma pessoa que é vulnerável, né? Situações vulneráveis na vida, a pessoa não tem base, não tem ninguém para apoiar, como é que a pessoa vai para frente? É difícil. Então o sonho de Deus era esse, porque isso é a perfeição no plano de Deus. A família sendo família como a igreja nos determina, como a igreja católica nos manda. Isso é o sonho de Deus. Então Jesus Cristo veio e restaurou essa condição inicial do matrimônio. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia vamos lá. Em Mateus capítulo... Vamos tentar o 5, 31 a 32, senão a gente vai para outro aqui. Deixa eu só ver se ilustra bem o contexto. Mateus 5, 31. Mateus 5. Vamos primeiro aqui, né? Eu vou ler rapidamente para vocês a página 1289, 1289 na Bíblia de vocês. Então nosso Senhor estava no meio dos fariseus, estava também ensinando ao povo, né? E aqui ele restaurou a dignidade inicial do casamento. Então o que Jesus fala aqui, 31, né? Foi também dito por quem? Lá por Moisés, lá no Antigo Testamento, o povo judeu, né? Todo aquele que rejeitasse sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Era o que era. Só que aí Jesus faz o quê? Ele sobe a régua. Restaura o estado inicial do casamento. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que rejeita sua mulher todo aquele que rejeita sua mulher a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E nós chegaremos lá. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Nesse momento Jesus está restaurando o matrimônio à sua condição inicial. Agora vamos abrir aqui também em Mateus, um pouquinho antes, 19, 3 a 9. Mateus 19, deixa eu ver se é isso mesmo. Um pouquinho depois então, né? Mateus 19. Onde Jesus retoma esse debate com os fariseus. Lá ele estava no Sermão da Montanha ensinando para o povo, e aqui ele retoma esse debate com os fariseus. Então eu vou ler rapidamente para vocês aqui, tá? Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova, porque já escutavam que Jesus estava restaurando uma condição inicial do matrimônio e estava dizendo que agora dispensar a mulher era pecado. E aí os fariseus vieram dar uma cutucada, porque se Jesus fala que, não, isso aqui que vocês estão falando está errado. Aí eles começam a acusar que Jesus era contra Moisés, começa a fomentar o povo contra Jesus, então eles estão sempre tentando pegar Jesus, né? E aí os fariseus, então, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador no começo,
né? Então, Jesus restaurando ao sentido original do matrimônio. Não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Jesus retifica aqui, reforça a condição inicial. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e a rejeitá-la? E Jesus respondeu: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e eu chegarei lá, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. E aí eu vou parar por aqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus, ele restaura o matrimônio à condição original. E o matrimônio até aqui, ele era simplesmente um contrato, né? Então os judeus iam lá, desfaziam o contrato, entregava a carta de divórcio, tchau e benção. E aí Jesus aqui, ele restaura o matrimônio à condição inicial e eleva, né, para muitos teólogos, ele eleva nesse momento o matrimônio a sacramento. Está muito frio? Tinha muito frio, desliga um pouquinho. Eleva o matrimônio a sacramento, só que existe uma divisão na igreja, assim, em que momento que Jesus elevou o matrimônio a sacramento? Uns dizem que foi aqui, nesta passagem, neste momento, nessa fala. Outros dizem que foi lá nas bodas de Caná, quando ele rezou o primeiro milagre, transformou água em vinho. Ele participou de um casamento, ele santificou o matrimônio com a sua presença. Outros dizem então que ele instituiu o sacramento através de São Paulo, outorgou aos apóstolos e São Paulo elevou a condição de sacramento. Alguns sacramentos, inclusive a unção dos enfermos, foram os apóstolos, né, que outorgaram. Depois nós vamos ver na unção dos enfermos sobre isso. E alguns teólogos falam que o matrimônio também, a partir da conversa de São Paulo em Efésios capítulo 5, 22 seguintes. Depois se der tempo, a gente vai bem. Senhor, fala mais devagar. Se der tempo, nós iremos para essa palavra também. Mas para dizer que essa é uma passagem que a igreja identifica como o momento em que isso se tornou o sacramento, porque até então era simplesmente contrato. Então, quando o matrimônio ele foi restaurado à sua condição original, ao mesmo tempo ele foi elevado à condição sacramental, se tornou um sacramento. Ele deixou de ser apenas um contrato e se tornou um sacramento que transmite uma graça sacramental e uma graça santificante. Todo sacramento transmite uma graça santificante, uma graça própria dele, uma graça sacramental. E qual que é a graça sacramental do sacramento do matrimônio? É a força, a providência e os recursos necessários que Deus nos dá de forma sobrenatural para que nós tenhamos todas as condições de exercer os nossos deveres de Estado, nossas condições de educar santamente os nossos filhos, a condição de ter a providência do alimento sobre a nossa mesa, a condição de ter os recursos, né, necessários para constituir uma família, para segurar firme nos momentos difíceis, para, né, celebrar nos momentos bons, para ser um pai de verdade, uma mãe de verdade, um marido de verdade, uma mulher de verdade, filho de verdade. Essa é uma graça sacramental. E nós, assim, né, nós temos alguma experiência na caminhada de igreja, né? Minha família, minha esposa, estou há 22 anos casado, nós passamos muita coisa juntos já, né? Não sou doutor, mas a gente já tem experiências de muitos amigos, muitos colegas, muitas coisas, né, que a gente viu. E nitidamente a gente vê as pessoas que, vivendo legitimamente o sacramento do matrimônio, buscando a igreja, a força que tem para passar pelos momentos difíceis da vida, a força que tem para superar as condições de dificuldade financeira, a força que tem para superar as dificuldades de uma doença e a força que tem também no momento de uma perda, né? Existe uma diferença porque existe uma graça do sacramento sobre aquela pessoa.
Em contrapartida, a gente vê muitas vezes as pessoas que infelizmente não foram, né, chegaram no sacramento, e algumas crises na família, que não consegue sair, que aquilo fica ali rodeando, a coisa não acontece, não vai para frente, fica amarrado, falta alguma coisa, parece, para que as coisas, sejam resolvidas, e dê um passo e vai, resolva. Né? Então a gente vê assim, existe uma diferença, né? Então cada um tem a sua condição aqui, sua história, eu não conheço a vida de ninguém, né? Mas existe uma graça própria do sacramento do matrimônio, e que, se Deus quiser, todos nós receberemos em algum momento, né? Aqueles que ainda não são casados, que é uma graça e é uma força, e nos dá todos os recursos que a gente precisa para seguir. Quando a gente pensa, a gente não vai conseguir, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer isso? Deus vai prover, porque é uma promessa de Deus para nós, é um sacramento. Então Deus tem um compromisso com a gente, e nós temos um compromisso com Deus. Isso é sacramento, certo? Então vamos continuando, né? Então esse sacramento do matrimônio, então ele começou já a ser falado pelos primeiros pais da igreja, né? Então aqui, nós vamos, de repente alguém de vocês, né, irá falar em Tertuliano, Orígenes, Santo Atanásio, São João Crisóstomo. Todos estes já vão tratar o matrimônio com um sacramento com graças especiais, lá no começo da igreja, lá nas primeiras comunidades, tá? Nos primeiros séculos, nos primeiros anos da igreja. E também, da mesma forma que tudo que é sagrado é perseguido, né? Então sempre se levantam hereges para atacar o matrimônio, sempre. E já lá nos primeiros séculos se levantaram então os gnósticos e os maniqueus, né, que eles defendiam. Então, os gnósticos basicamente são aqueles que hoje nós temos muita gente que só agnóstico, não sei o quê, acha que tem alguma coisa, não sei o que quer, então é eu e essa força sobrenatural, mas a pessoa relativiza a fé totalmente. Então eles defendiam assim, quando existe a concepção, matrimônio, né, nasce uma criança, aquele ato conjugal transmite o pecado original. E se transmite o pecado original, não pode ser de Deus. Então isso aqui não é de Deus, não existe isso aqui. Então essa era basicamente a teoria deles. Só que eles se esquecem que Jesus fez o quê? Restaurou o sacramento ao sentido original, e que pelo sacramento do batismo nós somos perdoados e lavados do pecado original, né? Então Jesus santificou. Então existe o sacramento, e os sacramentos são essas ferramentas que nos perdoam, que nos elevam, né? Espiritualmente, né, nos caminhos de Deus, o caminho da santidade, nos santificam, efetivamente, certo? É um caminho de santidade. E aí depois dessa turma, aí nós temos então ali, em volta de 1500, a revolta protestante, né, que aí já não reconhece mais nenhum sacramento. Não existe sacramento, não existe nada, não existe uma matéria que transmita a graça, né? Então esse é o resumo do protestantismo com relação aos sacramentos. E aí os protestantes, para alguns existe assim um teor religioso, né, no matrimônio, mas não acreditam em sacramento, né? E aí nós vemos que isso são contextos separados da fé da Igreja Católica, daqueles que infelizmente, né, decidiram caminhar pela sua própria cabeça, renunciaram aquilo que a igreja sempre ensinou, sempre pregou, herdou dos apóstolos pela tradição, pelo magistério e pela palavra, e aí cada um criou seu próprio conceito, e nós temos hoje essa pluralidade de igrejas, de ideias, de pensamentos, né, nivelando tudo pelo raso, por baixo. Tudo pode, Deus é amor, é misericórdia, esquecendo aquilo que a igreja ensina como a verdade, e que de fato a igreja é a verdade, a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Então assim, nós temos todo esse universo, e a gente tem que compreender o que é verdade, né? Porque senão a gente compra a mentira como verdade e se conforta onde está, e a vida segue, e deixa a vida me levar e a vida leva eu, né? Então nós temos que tomar esses cuidados. Então o sacramento o sacramento do matrimônio tem duas dimensões, né, como a gente já falou. Ele realmente é um contrato, ele é um sacramento. Continua sendo um contrato entre duas partes, né? O que nós fizemos diante do altar? Nós trocamos promessas, né? É um contrato entre um homem e uma mulher, entre a mulher e o homem, né? É um contrato que eles vão, né, se outorgar deveres e direitos. Deveres e direitos. Então quem é casado tem dever e tem direito. E agora, né, eu vou só dar uma escapada para cá, sim, e falar que
A nossa cultura tem coisas desgraçadas, né? Muito perto de nós e talvez nós mesmos a praticamos, como uma ideia. Então, assim, o que o diabo faz para estragar tudo? Começa a fazer as piadas com os homens. Ô César, vamos lá comigo no bar lá, cara. Não posso. Tu é mandado, né, cara? Começa a dizer que o homem é mandado pela mulher. Começa a dizer que o homem é mandado. Isso gera o quê? Isso gera uma desavença. Isso gera um problema. Isso gera uma confusão na cabeça masculina, né? E ele começa a ver que aquilo que às vezes é um dever, para ele está sendo uma imposição. E está sendo rebaixado, está sendo diminuído. E aí o diabo vai semeando a cinzânia, a confusão, a desgraça, né? E essas brincadeiras, assim, o teor de brincadeira, elas são satânicas. Porque elas vão fazendo com que o homem daqui a pouco esculache a mulher, né? Ou que o homem se sinta diminuído, ou desanimado, ou desmotivado. Então, assim, tem temperos satânicos no nosso tempo, nas conversas aí com os colegas, amigos e tudo mais, que não vem de Deus. Então, que a gente possa identificar isso, certo? Agora, saindo daqui e voltando para cá. Abre parênteses, fecha parênteses, continuando. Então, o matrimônio é esse contrato, né? Em que nós outorgamos direitos e deveres. Quem é casado tem seus direitos e tem seus deveres, né? E não é conveniente que o casado faça o que fazia quando solteiro, porque é o outro momento, nós nos comprometemos com uma pessoa e essa pessoa se comprometeu com a gente. E isso a gente tem que viver, porque isso é uma promessa diante de Deus no altar. Perfeito? Então que isso fique de uma forma muito consciente assim, e que a gente renuncie quando essas ideias, né, de mais e menos, isso e aquilo, entrarem dentro de um contexto da nossa cabeça. Perfeito? Que hora é, pessoal? Só para me programar? 20? Tá. Então aqui, nós temos então essa convenção, esse sacramento como contrato em que homem e mulher, né, se unem para a criação dos filhos e auxílio mútuo na vida um do outro, certo? Então esse é o sacramento como um contrato, né? E o sacramento o matrimônio como sacramento, então é esse movimento que nos santifica, né? Que nos dá essas graças, que nos dá esses recursos que nós precisamos para seguir em frente. Faça chuva, faça sol, tendo dinheiro e tendo muitas vezes, né, dificuldades financeiras, tendo saúde ou tendo doença, luta, né, tendo abundância ou tendo miséria. Então, todas as realidades, né, Deus para todos tem a sua providência quando nós vivemos legitimamente o sacramento e nós estamos inseridos no caminho da igreja. Deus não nos desampara. Perfeito? Então o casamento para o mundo materialista ele só consegue ser visto como um peso muitas vezes, né? Os filhos para o mundo materialista só conseguem ser vistos como um estorvo. Porque o filho é um gasto. Porque o filho não sei o quê. Porque hoje o mundo de hoje, meu Deus do céu. Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então assim, são ideias materialistas, né? Que a gente começa a querer só confiar nas nossas próprias forças e a gente esquece de que nós temos que contar com a graça de Deus, com a providência de Deus, né? Mas então o mundo materialista tem essa imagem do casamento como aquele que casa e descasa, e não deu com uma, vai dar com a outra, não deu com um, vai dar com o outro, né? E quanto mais casa, parece que mais aparece, né? É o Fábio Júnior da vida aí, né? E a Gretchen, né? Tá em qual casamento agora? Tá no 23º. Cara, isso aqui, o negócio é esquisito, né? É errado com força. Só que essa imagem do paganismo que a gente vive hoje, das mídias, do que aparece como algo legal, como algo, né? Não, é aqui mesmo. Se não deu certo, né? Então, cada um vai pro seu lado, tá tudo certo. Mas agora, né? Como é que é? Juntado com fé, casado né? Não é. Então tem muita coisa que está jogada aqui na nossa cabeça que está errado e que a gente precisa rever. A luz da fé e a luz da igreja está errado, né? Então a gente tem que compreender o casamento como um sacramento e não como o mundo está vendendo a ideia aí, beleza? Casa, sei lá, um cerimonialista lá no meio do mato estão fazendo casamento, lá na beira da praia. Irmãos, isso não é sacramento. Isso aí é um evento. Sacramento não é. Não existiu sacramento nenhum ali. É um evento. E ponto. Só que o mundo está vendendo essa ideia. E a gente vai comprando pela ignorância que temos.
né? Porque a gente não conhece o que a igreja determina para nós como um caminho seguro de santidade, de felicidade com as dificuldades, mas um caminho seguro para construir uma família segura enquanto a gente viver. Perfeito? E a essência, né? Então, só complementando, né? Então nós temos o sacramento religioso, sacramento, matrimônio, e nós temos o casamento civil. Casamento civil vale o que para a igreja? Nada. Vale só para ter uma segurança dos bens, das posses, né? A divisão dos bens, para depois, quando porventura der um problema se separarem, cada um fica com uma parte, mas não vale nada. Para a igreja não significa nada. Perfeito? Fique claro isso, né? Então, a essência do casamento é o consentimento. É o consentimento. Consentimento é aquilo que nós consentimos um com o outro, diante de Deus na igreja, diante de uma testemunha qualificada, que é o padre da Igreja Católica, e diante de testemunhas que nós convidamos para participar daquele momento. Como o padre falou, os sacramentos são sempre feitos de forma pública, para que tenham testemunhas daquele momento, né? E isso é prudente que seja feito dessa forma. Então, assim, o consentimento é algo recíproco, né? Que o homem para a mulher, mulher para o homem, né? Então, na celebração do sacramento, todos já participaram, acredito aqui, se destacam, né, algumas promessas, né? E alguns consentimentos. Então, né, eu te recebo, Joãozinho, Joãozinho, te recebo, Aninha, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida até que a morte nos separe, né? Ou todos da nossa vida, né? Então nós estamos fazendo promessas aqui, diante do altar, e que nós prometemos fidelidade, auxílio, apoio mútuo, certo? E aí continua, né? O padre pergunta, vindos aqui para celebrar o matrimônio, né? É de livre e espontânea vontade que fazeis? Aí já é o primeiro pretexto que a gente tem que ter do matrimônio, tem que ser livre. Eu tenho a liberdade, eu estou falando de forma livre e consciente. Sim. Estais dispostos a amar-vos, respeitar-vos uns ao outro para toda a vida? Fidelidade e indissolubilidade. Por toda a vida? Ser fiel por toda a vida? Sim. Estou prometendo diante de Deus. Nunca esqueçam disso. Quando passar na cabeça de vocês depois de casados em separar, lembrem, te fiz uma promessa diante de Deus. Nós temos uma dívida diante de Deus, né? Deus vai nos dar, mas nós estamos também nos comprometendo. Fidelidade e indissolubilidade, não pode se separar. Não pode separar, depois eu vou falar quando é justo a separação, e vou entrar nesse mérito. Agora eu só vou dar essa explicação breve. Rodrigo, ali em questão do livre e espontânea vontade, eu já vi bastante padres cancelarem o casamento por conta de brincadeirinha. Sim, Tá. Socorro, me tira daqui, escrito no sapato. Eu já vi também. Plaquinha, tudo, né? Tá na moda fazer as palhaçadas, né? Mas aí isso diz muito do que a pessoa é de fato, né? E a lei não é lugar de palhaçada. Não existe isso, é matrimônio, é sacramento, é sério, é sério, é sério, é sério. E pessoal, o mundo está pregando isso, né? Esses são artifícios que o mundo vai usando para desacralizar, para jogar lá embaixo, alinhar por baixo, pelo rasteiro. Está errado, né? Então aqui é sério, e é alto, e é forte, né? E é com convicção. Chegou até aqui, a gente já tem todos os pretextos para casar, né? Então não é momento de palhaçada, é momento de reafirmar o nosso compromisso, como homem e como mulher, não como criança, né? Como homem e como mulher. E aí, estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educá-los na fé de Cristo e da Santa Igreja? Sim. E aqui, gente, nesse pequeno trecho eu poderia falar uns 2 dias sem parar. Como o mundo hoje encara tudo isso. Eles prometem e ali na frente já esqueceram tudo. E aí quando a gente fala em igreja, tem que ir para... Então tá, a gente continua semana que vem, tá? Encontro é semana que vem, tá, beleza, pessoal? Daí a gente volta a conversar aí. Tchau, tchau. Já são 10 horas? Tá. Pode ir, João. Aí semana que vem a gente continua, tá? Eu vou até às 10 só pra gente fechar o assunto, tá? Aí depois, semana que vem eu reviso um pouquinho aí, te toca ficha. Tchau, João, obrigado. Então, assim, agora, assim, né? Quando... Eu quero que você preste muita atenção nesse paralelo agora.
Quando o noivo e a noiva estão no altar, o noivo é a imagem de Cristo. A noiva é a imagem da igreja. Como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua mulher. Como a igreja serve a Cristo, a mulher deve servir o seu marido. O noivo e a noiva são a imagem de Cristo e da igreja. Perfeito? Cristo fundou e só tem uma igreja. E a igreja, meus irmãos, só tem um Senhor, um Cristo. Essa é a imagem do matrimônio. Esta é a imagem do matrimônio. Aí depois nós vamos lá em Efésios. Vamos ver aqui. Vamos agora lá para Efésios. Vamos a Efésios 5. Aí nós já meio que encerramos para depois continuar na semana que vem. Efésios 5, 22. Qual é o número da página? Efésios 5, página 1502. Esta é uma passagem que alguns teólogos consideram como o momento da instituição do sacramento através de São Paulo, tá? Então a gente pode acreditar em uma delas, né? O importante é que a gente tenha a convicção e a certeza de que existiu o momento em que Cristo elevou o casamento, o matrimônio a sacramento, perfeito? Então vou ler rapidamente aqui, né? Conseguiu ali? 1502. 21, começamos no 21, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Aí vamos lá. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Então a igreja é o corpo de Cristo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E certamente ninguém aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Portanto, somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este mistério está falando do matrimônio, e como é que se chamava-se mesmo o sacramento na antiguidade? Mistério. Mistério era o nome dado. Este mistério do casamento como Cristo e a igreja é grande, né? Então assim, existe aqui uma ordem de Deus sobre a família, sobre o homem, sobre a mulher. E aqui a gente vai começar a ficar contrariado. Mas o homem não sei o quê, a gente é igual, a gente não sei o quê. Então da mesma forma, né, as mulheres hoje elas querem o quê? Né, a cultura do mundo hoje está pregando o quê? Que a mulher seja empoderada, né? Que as mulheres, se o homem faz, a mulher também pode fazer. Que se isso, aquilo, tarará. Mas no começo não era assim. Então que fique claro que assim, a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e a Santa Igreja tem uma ordem para tudo, né? A vida ela é ordenada segundo a vontade de Deus. E no começo, o sonho de Deus é esse aqui. Quem que é o chefe da família?
É o homem. Quem que é a cabeça da família? É o homem, né? Como Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é a mulher. É aquela que serve a Cristo, é aquela que está junto com Cristo, é aquela que vai caminhar para a salvação daqueles que a compõem, da sua casa. E como o homem deve amar sua mulher? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a sua igreja? Olha aqui. Como Cristo amou a sua igreja? É dessa forma que o homem tem que amar sua mulher, a sua família. É se sacrificando por ela. Então tem lugares que o homem não vai, porque ele é casado. Tem coisas que o homem não assiste, porque ele é casado. Tem coisas que o homem não fala, porque ele é casado. Tem rodas de amigos que o homem não participa, porque ele é casado. Tem horários que o homem não fica fora de casa, porque ele é casado. Ah, mas não, porque ele é casado, ele está se sacrificando e amando a sua família como Cristo amou a sua igreja. Com a sua vida, né? Com os seus atos, com a sua postura, com a sua ação, com o seu sacrifício, meus irmãos. Então, essa é a imagem do casamento. E a mulher está ali para se santificar com o marido, um santificando o outro nesse caminho, para ser uma companheira, para ser uma auxiliar, para ser aquela que dá a base, né, dentro de casa, com a educação dos filhos, para que seja aquela que tem a principal missão de cuidar da família, dos filhos, da educação, né? Porque naturalmente hoje a gente tem um sistema que não permite que todas as mulheres fiquem dentro de casa. Mas o ideal é que ficassem, porque os filhos dependem da mãe para a educação, para a evangelização, para os cuidados, né? Então a gente tem uma realidade de creches, que as crianças infelizmente, né, por necessidades, e aí tem necessidades que são justas e tem outras que não, né? Entram de manhã, saem de tarde, não mal vê o pai ou a mãe, e isso não é uma estrutura de família sonhada por Deus. Eu sei que isso para muitos é uma necessidade, e aí a gente coloca junto com o sacrifício de Cristo, né? E Deus vai honrar isso, porque é uma necessidade, a gente não consegue fazer diferente. Mas tem pessoas que botam as crianças para ir na academia, para não sei o quê, para ficar livre, porque a criança não sei o quê, dá muito trabalho. Então, não vou entrar nesse mérito porque é outra catequese. Mas para ilustrar que nós temos um lugar dentro da família, dentro de casa. Que o marido tem os seus deveres e suas obrigações e que a mulher tem seus deveres e sua obrigação. Então, assim, existe uma hierarquia, uma ordem de Deus para isso na nossa família. E no casamento também. E o homem, de fato, tem que ser a cabeça do lar. Tem que ser aquele que, de alguma forma, toma iniciativa, mostra a direção. Aquele que, se precisar dar a última palavra, em uma circunstância, ele vai ter que dar a última palavra. É do homem a última palavra. É como Adão, que foi dando nome a todos os seres da terra. Quem que nomeou os seres da terra? De quem foi a função de determinar? Adão. De quem que é a função dentro de casa de determinar em uma condição, né? Existe uma instabilidade. É o homem, vai dar direção. Mas como é que o homem dá direção nos planos de Deus? O homem vivendo aquilo que Deus quer. Porque se o homem é um jaguara, Deus me perdoe a palavra, como é que ele vai dar direção para uma família? Aí a mulher, infelizmente, tem que adotar algumas posturas, está certo? Mas o sonho de Deus é que não seja assim. É que as coisas aconteçam conforme os propósitos de Deus. E aí a mulher vai ser feliz, o homem vai ser realizado, vai ser feliz, as crianças vão ter um lar que consigam crescer nos propósitos de Deus, não pervertidos por um mundo, né, de youtuber que estão espalhados, ideias loucas, desenhos desgraçados, e aí vai uma coisa arada toda. Cada um sabe a sua realidade, a gente sabe lá em casa, né, a luta que se tem. Então assim, gente, essa é a estrutura que faz com que nós conseguimos caminhar dentro do sacramento do matrimônio como tem que ser caminhado, certo? Não é machismo, não é feminismo, não é autoritarismo, é nada disso. Isso é o plano de Deus na igreja. Então essa é a imagem do noivo, Cristo, a cabeça da igreja. Essa é a imagem da mulher, a igreja, é aquela que serve a Cristo, aquela que é um canal de santificação. Então assim, um santifica o outro, Cristo santifica a igreja, né? A igreja santificada por Cristo, aqueles que estão na igreja são santificados pela igreja e por Cristo. Então assim, é um plano perfeito, E daí a gente há vários paralelos, né? Mulheres que podem se dedicar à família, querem trabalhar pelo sucesso, pela carreira. Gente, assim, eu entendo, né? E isso é muito nobre, né? E precisa muitas vezes. Só que tem pessoas que não precisariam fazer isso. Elas poderiam viver um contexto mais familiar, né? E cuidar mais dos filhos, cuidar mais da casa, cuidar mais da família. E da mesma forma o homem, né? Ser mais pela mulher, ser mais pela casa, ser mais pela família.
Só que a gente sabe que no nosso sistema hoje, né, às vezes uma pessoa trabalhando não sustenta, tem que ser as duas. E tá tudo certo. Só que, qual que seria o ideal? Que não precisasse. Perfeito? Então, assim, falo com caridade, né? E espero que entendam a forma que eu quis transmitir isso, né? Porque eu sei que a realidade nossa aqui é plural, né? Tem pessoas que têm que trabalhar, tem pessoas que não precisam trabalhar. Então, tá tudo certo. Mas dentro da realidade cristã, esse seria o sonho de Deus para nós, num casamento. Perfeito? Eu digo agora, no final do ano, tomei uma decisão bem difícil, assim. Eu era concursada na secretaria, né? Aí surgiu, eu fiz um outro concurso, fui chamada para me pegar numa área nova, que daí era creche. E eu abri mão do meu concurso de 40 horas para pegar 20, porque era um concurso de 20, para mim ter mais tempo para casa, para família, né? Aí tô pensando, a gente tá tentando ter filhos, a hora que vier de tu ter um tempo pro filho, senão o filho vai crescer e tu não vai acompanhar, né? Sim. Então foi uma decisão difícil que eu tomei, mas pensando, já se sacrificando pela família, né? Acho que é um olhar que a gente tem que ter, né? Existe um momento que são necessidades, existe um momento que a gente tem que rever algumas coisas e é justo, né? E contar com a graça de Deus para isso. Aí eu vou parar aqui, aí nós vamos continuar semana que vem, tem muita coisa para falar sobre isso, mas só finalizando, né, a tua exposição, nós passamos por isso também em algum momento da nossa vida. Minha esposa trabalhava também, a gente trabalhava, né? Enfim. Nós passamos 5 anos sem ter filhos e hoje a gente se arrepende por causa disso, né? A gente olhando para trás, compreendendo melhor a fé na nossa caminhada, nós compreendemos que, quanto tempo a gente perdeu, né? A condição não era muito boa, de fato não era, mas a gente contaria com a graça de Deus com certeza e daria conta. E aí chegou o momento que a gente, antes de termos filhos também, vou parar de trabalhar, ficar na casa, agora daqui a pouco a gente vai estar pensando em ter filhos. E o salário não era uma maravilha, e a gente se viu como dava, né? Não deu para andar de carro, andava de moto, não tinha carro, fiquei muito tempo com moto, e vamos embora, né? Quando nasceu meu filho, consegui comprar um carrinho. Então vou comprar um carro agora e vamos dar uma escalada, né? E Deus foi providenciando tudo, né? Assim, não, né? Tem o nosso esforço, né? Tem a competência que a gente busca como formação, como profissional, mas com certeza tudo que acontece na minha vida, olhando para trás e até hoje, é graça de Deus, né? Humanamente falando, eu não merecia onde eu estou, o que eu ganho, o que eu faço, as condições que Deus me deu, porque é graça de Deus, né? Deus nunca se deixa vencer em generosidade, só que a gente tem que dar a nossa parte, né? Nós temos que dar o nosso passo na fé e confiar mais na providência de Deus que nas nossas próprias forças. E as coisas vão acontecendo e a gente vai reconhecendo isso, né? Conforme a gente caminha. Eu recebi uma proposta para trabalhar em Tubarão, né, em Sangão, na verdade. E lá eu trabalho com radiação, né? Sim. Então, lá é uma clínica muito grande que tem de um tudo. Só que eu já trabalho em radioterapia no São José, faço Santa Catarina e estou aqui no pronto atendimento, né? Só que são lugares que eu trabalho 4 horas, 6 horas e assim vai. E aí, Jéssica, vamos ter uma oportunidade grande de crescer. Eu disse, não, eu não posso. Acho que Deus já me deu muito mais do que eu pude pedir para Ele, Rodrigo. Olha só. Eu pedi uma porta, Deus me deu 3. Que legal, né? Dentro de tudo que eu pudesse ter tempo para Deus, tempo para a família, principalmente para minha filha. Conciliar, né? E, não, mas lá tu vai ganhar muito mais. Vamos, Jéssica, tu consegue tocar, daqui a pouco tu vira as coisas, não quero. É só tu tá começando a tua área de mas agora realmente eu não quero. É difícil. Então, assim, é difícil. Porque a Mário dá mais, a minha na limitada, é muito fechada. Sim. Mas eu digo, não, Deus me sustentou até aqui, vai. É isso, né? E é isso, assim, é digno que tu aceite, vá, né? Só que a gente tem que pesar as pontas, né? E conhecer o que está aqui para conseguir pesar de fato, né? Porque senão a gente vira muito materialista, infelizmente, né? Porque é fácil, né? Que legal, vou ganhar o dobro, vou ganhar o triplo, vou ganhar mais, vou poder fazer mais. Só que, cara, perdão a palavra, né? A custa de que isso, né? O que eu vou perder do outro lado? A gente está parando para pensar, né? Então, tipo, a minha esposa, graças a Deus, a gente teve a condição, né, de eu me manter trabalhando e ela cuidando da casa. Então, ela vende algumas coisas até hoje, continua vendendo, né? Esporadicamente aí, vai ajudando também. Mas ela acompanhou todo o nascimento dos nossos filhos, ficou do lado, educou. Nós seguramos os nossos filhos o máximo que nós conseguimos fora da escola, né? Porque essa lei era 7, era 6, era 5, hoje é 4, tem que botar. Mas por quê? Tem a mulher dentro de casa para cuidar, para educar, né? Espera, não precisa isso.
Então essa loucura que o Estado tentando sempre catequizar as crianças lá no berço, né? Porque infelizmente tem um propósito por trás disso, né? Mas aí cada um pode interpretar da forma que achar melhor. E a gente segurou o máximo que deu e assim, né, até aqui o Senhor nos ajudou. A gente não sabe o futuro, nem o nosso, nem dos nossos filhos, né? Mas a nossa parte nós estamos procurando fazer, né? Com as nossas falhas, as nossas misérias, os nossos limites, mas acima disso tudo a gente conta com a providência e a graça de Deus, né? A gente não consegue olhar o amanhã, não consegue, ninguém consegue olhar o amanhã, mas Deus consegue, né? E o melhor Deus com certeza tem reservado para cada um de nós. Então encerro aqui, a gente vai continuar semana que vem. Eu retorno algumas coisas semana que vem do que nós falamos para aqueles que não estão aqui e peço que rezem por nós, por nossas famílias, né, pelos propósitos que vocês estão assumindo aqui na catequese, porque agora nós estamos num caminho que ele tem que ir adiante, nós temos que avançar, né? E louvado seja Deus por tudo aquilo que Deus coloca, né, como a verdade no coração de cada um aqui, tá bom? Amém? Amém. Que hora é? 10:02, então tá. Então encerramos aqui, eu só vou dar os últimos recados para a gente fazer a oração final. Então, basicamente, pessoal, nós temos 3, 6, 7 encontros. Um foi esse, então temos mais 6 encontros, perfeito? Nós vamos fazer 3 encontros em sequência agora, todos os sábados, tá? Se não puder vir, nós vamos tentar filmar e daí vocês veem durante a semana. Mas isso aqui não seja um recurso para não vir, tá? Porque é diferente, né? É só um paliativo aí para tentar colaborar. Semana que vem a gente vai continuar o sacramento, vamos entrar nos outros, se tudo correr bem. Depois, dia 28, eu pretendo falar sobre a Santa Missa, importantíssimo que todos venham. Depois nós vamos folgar dia 7 de março e fazer mais 3 encontros consecutivos. E aí nós vamos para a história da Santa Igreja, para as revoluções. Isso aqui é muito importante para que a gente tenha ciência do momento que nós vivemos hoje. E nós vamos finalizar dia 11 de abril com o último encontro. Dia 4/4, que é sábado santo, véspera de Páscoa, a gente não vai ter encontro, a princípio, né? Se precisar a gente muda, depois a gente vai conversando. Nosso último encontro é para ser dia 11 de abril. Nós vamos passar os 10 mandamentos com algum tempo e nós vamos preparar para a confissão. Vai ser o nosso último encontro. Depois nós vamos dia 18 de abril, quero que essa data vocês anotem. À tarde, possivelmente à tarde, um retiro para a nossa turma. 18 de abril. Depois do retiro, 18 de abril, nós teremos marcado uma confissão com o padre, que não vai ser mais encontro. Nós teremos a primeira comunhão daqueles que ainda não têm, e nós teremos a crisma de quem não tem ainda. E talvez crisma e primeira comunhão sejam feitos no mesmo dia, não sei. Aí eu vou esperar o padre falar, se ele acha que é prudente, se não, ele quer também com tempo para catequizar durante a missa, né, o povo que vai participar. Então, conversamos sobre isso. Vai ser abril ou maio, tá? Desculpa, o que vai ser em abril? Não, eu digo a crisma. Crisma, abril ou maio. Aí eu vou depender do que o padre falar para nós, tá? Abril ou maio. Como é que estamos lá? Espero que seja mais. É só a partir do dia 4 de abril pode vir. Eu já tinha notado aqui 31 de maio, 15 horas no domingo. Isso, mas aí porque tu não estavas aqui mais cedo, ou estavas, não sei. Eu comentei que falei com o padre semana passada. E assim, para mim estava certo. Ele acha melhor, e se for possível é melhor mesmo, fora das crianças, tá? Daí talvez seja, talvez não. Então, por isso, melhor maio, tá? Também acho melhor sem ser as crianças, que geralmente lota, né? Sim, é bastante gente. Mas aí é horário com o bispo, né? Depende do bispo, então a gente vai entender. Então assim, gente, tem muita coisa para falar, nós vamos ver um pouco. E aí, muito daquilo que tem que ser falado, nós temos que depois ir atrás. Porque... Rodrigo, teve gente me perguntando, porque às vezes eu posto um story, tá, que eu tô aqui, onde que é esse estudo de adultos que eu faço porque querem participar? Eu falei que é catequese, mas que estão vendo para dar continuidade a algum grupo depois de estudos, né? Mas as pessoas falam, tu me avisa, por favor, faz tempo que eu tô procurando. Quem sabe a gente começa, né? Quem sabe a gente começa, porque assim, tem muita gente que gostaria. E tem muita coisa. Uma vez por mês, pode ser, né? E que tem muitos assuntos que a gente não vai passar aqui. Não vai se aprofundar, porque é muito rápido, é pouco tempo. E assim, tem muitas coisas que são essenciais para nós, para que a gente cresça na fé, conheça, compreenda o porquê, né?
Para a gente não ficar relutante, rebelde, porque a igreja, porque o padre. E o grupo às vezes faz com que a gente até participe de coisas mais da igreja, que Sim, né, que gosta de cantar, né, dando continuidade às vezes no grupo. Isso né, não tem já tanto hábito de todas as missas. A intenção sempre é essa, né? O movimento é esse, né? Como o padre falou aqui, né? Faz sentido nós estarmos aqui se a gente começar a se inserir na comunidade. Por isso que eu bato tanto. Pessoal, o caminho é a Santa Missa, o caminho é participar da comunidade, o caminho é estar junto, é se dispor a fazer uma leitura, a limpar um chão, a participar de um ministério, ou então a ser acólito, ser coroinha, colocar nossos filhos. Então tem muitos lugares que a gente pode colaborar. Interceder, visitar um doente na comunidade, nos ministérios. Então, sim, tem muitos lugares que a gente pode ser inserido, a gente precisa. Porque se a gente não se compromete, a gente relaxa e a coisa vai embora. Né? Então, isso é compromisso e é um ato de fé e a gente vai conhecer mais, conhecer mais. A gente vai errar muito. Mas a gente está errando, tentando acertar. E é isso é importante. Amém? Amém. Queres encerrar a transmissão aí, se não está encerrado automaticamente?